Paris, 1914. Agosto. Uma mulher de 47 anos caminha sozinha por uma estação de trem lotada de soldados. Na mão direita, uma mala, pesada, 20 quilos. Dentro dela, o material mais valioso de toda a França naquele momento. Não é ouro, não são joias da coroa, não são documentos militares secretos. É algo que pode matá-la só de estar perto. 1 grama de rádio puro. Radiação suficiente para contaminar uma cidade inteira. Ela não tem escolta, não tem proteção militar, não tem sequer um soldado raso ao seu lado. Por quê? Porque os generais franceses acharam que não era prioridade proteger ciência. O trem apita. Ela sobe, segura a mala contra o corpo. E ninguém ao redor, nenhum soldado, nenhum civil, nenhum oficial, faz a menor ideia de que essa mulher magra, de cabelos grisalhos, vestindo preto, tem 2 prêmios Nobel. 3 meses depois, essa mesma mulher vai criar a maior operação de salvamento médico da Primeira Guerra Mundial. Vai equipar 20 ambulâncias com tecnologia revolucionária. Vai treinar 150 mulheres como técnicas de radiologia de guerra. Vai salvar mais de 1 milhão de vidas. E os mesmos generais que a ignoraram naquela estação vão proibir essa mulher de dirigir suas próprias ambulâncias. Por quê? Porque ela era mulher. Mas Marie Curie não pediu permissão. Ela aprendeu mecânica em segredo, invadiu laboratórios abandonados, desafiou o alto comando, levou a própria filha adolescente para o fronte e criou algo que mudaria a guerra para sempre. Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir por que a maior heroína da Primeira Guerra Mundial foi deliberadamente apagada dos livros de história. Por que os homens que ela salvou tentaram destruí-la 1 ano antes da guerra. Por que seus cadernos de laboratório continuam radioativos 90 anos depois de sua morte. E principalmente, por que essa história nunca foi contada da forma que você está prestes a ouvir. Vamos começar por onde a história realmente começa. Varsóvia, 1867. O nascimento de uma mulher impossível. 7 de novembro de 1867. Nasce Maria Salomea Sklodowska. E desde o primeiro segundo de vida, o mundo estava contra ela. Não por maldade cósmica, não por azar, mas por design, por sistema, por escolha deliberada de quem estava no poder. Deixa eu te mostrar como. Impossibilidade número 1. Ela era polonesa, mas a Polônia não existia mais. Em 1867, a Polônia havia sido dividida entre Rússia, Áustria e Prússia. Varsóvia, dominada pelos russos. E os russos tinham regras bem claras. Falar polonês em público, proibido. Ensinar história polonesa, proibido. Estudar ciência em polonês, impossível. A mãe de Maria era diretora de uma escola para meninas. O pai, professor de física. Ambos perderam seus empregos por resistência cultural. Tradução: por serem poloneses demais na própria terra. A família caiu na pobreza. Mas pior que a pobreza, a invisibilidade. Maria cresceu vendo a mãe definhar de tuberculose, sem tratamento adequado, porque poloneses não tinham acesso aos melhores hospitais. Morreu quando Maria tinha 10 anos. E sabe o que Maria aprendeu naquele dia? Que o mundo não se importava se você morria, apenas se você incomodava. Impossibilidade número 2. Ela era pobre. Não pobre no sentido romântico dos filmes, pobre no sentido real, de passar fome, de usar o mesmo vestido por anos, de trabalhar para comer. Maria trabalhou como governanta, por 5 anos. Acordava às 5 horas, cuidava de crianças ricas o dia inteiro, dava aulas particulares à noite e economizava cada centavo. Por quê? Para pagar os estudos da irmã Brônia em Paris.
Você entendeu certo. Ela trabalhou 5 anos para pagar a faculdade de outra pessoa. O acordo? Brônia se formaria primeiro, depois pagaria os estudos de Maria. Agora me responda com honestidade. Você trabalharia 5 anos para pagar a faculdade de alguém na esperança de que essa pessoa retribuísse? Sem contrato, sem garantia, apenas confiança. Maria trabalhou. E em 1891, aos 24 anos, Brônia cumpre a promessa. Maria pega um trem para Paris, sozinha, com quase nada no bolso, sem falar francês direito. E aí entra a impossibilidade número 3. Impossibilidade número 3. Ela era mulher. Paris, 1891. A cidade das luzes, do progresso, da ciência e também da misoginia institucionalizada. Na Sorbonne, a universidade mais prestigiada da França, havia 9.000 estudantes homens, 210 mulheres, 0 professoras. As poucas mulheres que conseguiam entrar eram tratadas como aberrações, como experimentos sociais, como piadas ambulantes. Professores diziam abertamente: mulheres não têm a estrutura mental para a ciência exata. O cérebro feminino é menor, isso é fato anatômico. Se Deus quisesse mulheres cientistas, teria dado a elas capacidade para isso. Maria não discutiu. Ela se matriculou em física. Alugou um quarto no 6º andar de um prédio sem elevador, sem aquecimento adequado. No inverno, a água congelava na bacia de lavar o rosto. Ela comia pão seco, às vezes só pão, às vezes nada. Estudava até desmaiar. Não é metáfora. Ela literalmente desmaiou de fome várias vezes. Teve que ser carregada escada abaixo por colegas. E sabe qual foi a reação dos professores? Talvez ciência seja pesado demais para o sexo frágil. Não era ciência que era pesada. Era estudar com fome, com frio, com todo o sistema te empurrando para fora. Mas em 1893, algo acontece. Maria se forma, primeira da classe, em física. Um ano depois, segunda da classe, em matemática. E é aí que tudo muda, porque é aí que ela conhece Pierre Curie, laboratório da École de Physique et Chimie, 1894. Pierre Curie era professor, 15 anos mais velho que Maria, já respeitado no meio científico por suas pesquisas sobre magnetismo. E ele vê algo naquela polonesa magra, de olhos cinzentos e intensos. Fome, não de comida, de conhecimento, de descoberta, de transcendência. Ele pergunta: Mademoiselle Sklodowska, você já pensou em estudar os raios de Becquerel? Foi a pergunta que mudou o mundo, porque aquela pergunta levaria à descoberta da radioatividade, que levaria à radioterapia, que salvaria milhões de vidas nos próximos 100 anos. Mas antes de chegar lá, uma história de amor. Pierre e Marie não tiveram um romance de filme. Não houve flores, não houve declarações melodramáticas, não houve joelhos no chão. Houve algo mais raro: parceria intelectual absoluta. Pierre viu em Maria o que poucos homens na história conseguiram ver: uma igual, não uma assistente, não uma musa. Não uma secretária com diploma, uma cientista, uma mente, uma força da natureza. Eles se casam em julho de 1895. Sem festa, sem igreja, sem vestido branco. Maria usa um vestido azul escuro, prático. Por quê? Para poder usar no laboratório depois. Você já conheceu alguém tão obcecado por trabalho que escolheu o vestido de casamento pensando em funcionalidade científica? A lua de mel deles? Uma viagem de bicicleta pela França, parando em bibliotecas, visitando laboratórios, discutindo experimentos. E quando voltam para Paris, a verdadeira jornada começa. Porque Marie escolhe o tema de sua tese de doutorado e escolhe o mais arriscado, o mais misterioso, o mais impossível. Ela vai estudar os raios que ninguém entende, os raios que Henri Becquerel descobriu por acidente, os raios que atravessam matéria sólida, os raios que mudariam tudo. 1896. Marie Curie está prestes a descobrir algo que a ciência levaria 50 anos para entender completamente: que a matéria não é sólida, que átomos não são eternos,
que o universo está se desfazendo, lentamente, átomo por átomo, liberando energia. Energia invisível, silenciosa, mortal. Bem-vindo ao capítulo 2, a descoberta que mudou tudo. E quase matou todos. 1896. Paris. Henri Becquerel, físico francês, faz uma descoberta por puro acaso. Ele estava estudando fosforescência, materiais que brilham depois de expostos à luz. Guardou sais de urânio em uma gaveta, sobre uma chapa fotográfica, no escuro. Dias depois, revela a chapa e encontra uma imagem. Impossível. A chapa estava no escuro, não tinha luz, não tinha exposição. E ainda assim, estava impressionada, como se algo invisível tivesse atravessado o papel preto que envolvia a chapa. Becquerel chama isso de raios uraníticos. Publica um paper. Alguns cientistas leem, a maioria ignora, porque ninguém sabia o que fazer com aquilo, exceto Marie Curie. Marie precisa de um tema para sua tese de doutorado, e ela escolhe o mais perigoso possível: investigar esses raios misteriosos, entender de onde vêm, o que são, o que significam. Mas como estudar algo invisível, inodoro, que ninguém entende? Marie faz o que ninguém tinha feito antes. Ela cria o método científico para medir o impossível. Ela pega todos os elementos conhecidos da tabela periódica, um por um, e testa se emitem radiação. Como? Com um eletrômetro que Pierre tinha construído. Um aparelho que mede corrente elétrica no ar quando partículas radioativas passam por ele. Resultado da varredura completa? Apenas 2 elementos emitem radiação espontaneamente: urânio e tório. Fim da história, certo? Errado. Porque Marie então testa minerais, rochas que contêm urânio, e encontra algo impossível. Alguns minerais de urânio emitem 4 vezes mais radiação do que o urânio puro. Você entendeu o problema? Se você pega urânio puro, ele emite X de radiação. Se você pega uma rocha que tem 50% de urânio e 50% de outras coisas, ela deveria emitir metade de X, certo? Mas não. Ela emite 4 vezes mais. Como? Marie escreve em seu caderno, março de 1898. A atividade dos compostos de urânio e tório não pode ser explicada apenas pela presença desses elementos. Deve haver outros elementos, ainda desconhecidos, com atividade muito maior. Ela acabava de provar, matematicamente, experimentalmente, irrefutavelmente, que existiam elementos radioativos que a ciência ainda não conhecia. Agora, ela precisava encontrá-los. E para isso, ela precisaria processar toneladas de minério à mão. A Sorbonne cedeu um espaço para Marie trabalhar. Espaço entre aspas. Era um hangar abandonado, teto furado, sem aquecimento, sem ventilação adequada. No verão, 40 graus Celsius lá dentro. No inverno, abaixo de 0. E é ali, naquele hangar miserável, que Marie Curie vai passar os próximos 4 anos, processando 8 toneladas de pechblenda. Pechblenda, minério de urânio, pesado, tóxico, radioativo. Deixa eu te dar uma escala do que isso significa. Para obter 1 grama de rádio puro, Marie e Pierre processaram 8 toneladas de pechblenda. 8.000 quilos de rocha, fervida em caldeirões gigantes, destilada, cristalizada, filtrada, centenas de vezes. Você já carregou um saco de cimento de 50 quilos? Marie carregou o equivalente a 160 sacos, por dia, durante 4 anos. E enquanto ela fazia isso, Pierre ficava no laboratório principal, aquecido, equipado, confortável, fazendo as medições técnicas. Adivinhe quem recebia o crédito nas conversas com outros cientistas? Pierre. Porque mulheres fazem trabalho manual, homens fazem ciência. Mas Pierre era diferente. Toda vez que alguém parabenizava só ele, Pierre corrigia. O trabalho é nosso, mas a descoberta é dela.
E em julho de 1902, depois de 45 meses de trabalho brutal, Marie finalmente isola o rádio. Ela escreve no diário: "Entramos no hangar à noite. Estava completamente escuro. E então vimos tubos de ensaio e cápsulas brilhando sozinhos, verde fantasmagórico, como luzes de fadas. Pierre disse: 'Isto é lindo.' Eu pensei: 'Isto vai mudar tudo.' Rádio. Um elemento 900 vezes mais radioativo que urânio. Um elemento que brilha sozinho no escuro. Um elemento que emite calor espontaneamente. Um elemento que anos depois salvaria milhões de vidas e mataria quem o descobriu." Marie defende sua tese de doutorado em junho de 1903. Primeira mulher na França com doutorado em física. Banca examinadora? 3 homens. Veredito? Aprovada com distinção. Um deles sussurra para o outro após a defesa. Não sei se ela entende mesmo ou só decorou tudo. Ela tinha acabado de descobrir 2 elementos novos, criado uma metodologia científica inteira, provado a existência de algo que a ciência nem imaginava, mas ainda não era suficiente para ser levada a sério. Novembro de 1903. A Academia Sueca anuncia o Prêmio Nobel de Física. Vencedores: Henri Becquerel e Pierre Curie. Percebeu quem está faltando? Marie Curie, a mulher que fez o trabalho, que processou as toneladas, que isolou os elementos, que criou o termo radioatividade. Não foi incluída. A Academia Sueca argumentou: ela apenas assistiu o marido nas pesquisas. Assistiu. 8 toneladas de minério, 4 anos de trabalho, 2 elementos novos. Assistiu. Pierre Curie, quando soube, escreveu uma carta furiosa para a Academia. "Se o Comitê Nobel não incluir minha esposa, eu recuso o prêmio. O trabalho é nosso, mas a descoberta é dela. Sem Marie, nada disso existiria." Pressionada, a Academia cedeu. Marie foi incluída, com uma nota de rodapé humilhante, mas ela ganhou. Primeira mulher com Nobel. E o mundo finalmente prestou atenção. Por 3 anos, Marie Curie foi celebridade científica. Palestras, jantares, universidades disputando sua presença. Pierre finalmente conseguiu um cargo de professor. Marie virou assistente dele, não remunerada, claro. Eles tinham 2 filhas, Irene e Eve. A vida parecia equilibrada. E então, em 19 de abril de 1906, tudo desmorona. Paris. Dia chuvoso. Pierre Curie atravessa a Rue Dauphine, distraído, pensando em experimentos. Uma carruagem pesada de transporte vira a esquina. Rápido demais. O cocheiro grita, tenta frear. Pierre escorrega na lama. A roda traseira esmaga seu crânio. Marie está em casa quando recebem a notícia. Ela não grita, não chora. Fica completamente imóvel. Ela escreve no diário naquela noite: "Acordei em definitivo para encontrar-me sozinha, e compreendi que estaria sozinha até morrer." Marie Curie, aos 38 anos, é viúva, com 2 filhas pequenas, sem renda própria, sem cargo oficial, sem futuro óbvio. E a Sorbonne faz algo sem precedentes. Oferece a cadeira de Pierre para Marie. Primeira professora mulher em 650 anos de história da universidade. 13 de novembro de 1906. Marie Curie entra no auditório para sua primeira aula. O lugar está lotado. Não de estudantes, de jornalistas, curiosos, cientistas céticos. Todos querendo ver: será que uma mulher consegue ensinar física? Marie caminha até o púlpito. Silêncio absoluto. Ela abre o caderno de Pierre e continua a aula exatamente da última frase que ele havia dado. Sem introdução, sem agradecimentos, sem explicações. Como se dissesse: não estou aqui para substituir ninguém. Estou aqui porque mereço estar. E nos 5 anos seguintes,
Marie Curie faria algo que nenhuma pessoa na história havia feito. Ela isolaria o rádio em estado metálico puro, definiria a massa atômica exata do elemento e ganharia um segundo Nobel, desta vez de Química. Única pessoa na história com 2 Nobel em ciências diferentes. E desta vez, ninguém poderia dizer que ela assistiu alguém. Mas 1911 não seria apenas o ano do segundo Nobel. Seria também o ano em que tentariam destruí-la completamente. Bem-vindo ao capítulo 3, o escândalo que quase apagou Marie Curie antes da guerra. Paul Langevin, físico brilhante, ex-aluno de Pierre, colega de Marie, casado, pai de 4 filhos e apaixonado por Marie Curie. Marie, viúva há 5 anos, corresponde. Eles trocam cartas, encontram-se discretamente, falam de ciência, de vida, de solidão, e em novembro de 1911, a esposa de Langevin descobre. Jeanne Langevin não processa o marido. Ela faz algo mais destrutivo. Vende as cartas de Marie para a imprensa. E Paris explode. Manchetes de 4 de novembro de 1911. A estrangeira que rouba maridos franceses. Viúva imoral destrói família respeitável. Polaca sem moral invade lares parisienses. Multidões se reúnem na frente da casa de Marie, atirando pedras, gritando insultos. Volte para a Polônia vadia. Destruidora de lares. Bruxa radioativa. Marie teve que fugir com as filhas pela porta dos fundos, no meio da noite, como criminosas. Irene, com 14 anos, pergunta: Mamãe, por que eles nos odeiam? Marie não tem resposta. E sabe qual foi a consequência para Paul Langevin? Nenhuma. Ele continuou professor, continuou respeitado, carreira intacta, reputação intocada. Mas Marie? A Academia Francesa de Ciências vota sua entrada. Resultado: rejeitada por 2 votos. Motivo oficial: preocupações sobre caráter moral. Motivo real: mulheres não pertencem à academia. A Sorbonne considera demiti-la. Colegas cientistas param de cumprimentá-la nos corredores. Jornais publicam editoriais pedindo que ela deixe a França. E então, Einstein escreve uma carta. Cara Marie, se a gentalha continua a se ocupar de você, simplesmente não leia esse lixo. Deixe para as víboras para as quais foi fabricado. Estou convencido de que você está sendo punida não por algo que fez, mas por algo que é. Mulher, estrangeira e mais inteligente que todos eles. Com admiração profunda, Albert Einstein. Mas era difícil ignorar, quando sua filha era assediada na escola, quando vizinhos cuspiam ao vê-la passar, quando até mesmo estudantes viravam o rosto. Marie teve um colapso nervoso completo. Foi hospitalizada por meses. Depressão severa, febre recorrente, delírios. Os médicos disseram que ela não se recuperaria, que sua carreira havia acabado, que ela deveria se aposentar, desaparecer. Mas eles não conheciam Marie Curie. Em dezembro de 1911, ela recebe um telegrama da Suécia, Academia Sueca, Prêmio Nobel de Química. E junto com o telegrama, uma carta, pedindo que ela não fosse à cerimônia devido ao escândalo moral recente, pedindo que ela declinasse o prêmio para proteger a reputação do Nobel. Marie respondeu em 48 horas. Considero que não existe nenhuma conexão entre minha vida privada e meu trabalho científico. Não posso aceitar que julgamento sobre meu valor científico seja influenciado por difamação e calúnia. Estarei em Estocolmo na data prevista. E foi. 10 de dezembro de 1911. Marie Curie sobe ao palco em Estocolmo e dá uma palestra técnica de 40 minutos sobre isolamento de rádio. Nenhuma palavra sobre o escândalo, nenhuma defesa pessoal, apenas ciência pura. Como se dissesse: vocês podem julgar minha vida, mas não podem negar minha descoberta. Marie volta para Paris, volta ao laboratório, mais forte, mais focada, mais determinada. Mas ainda, quebrada por dentro, isolada, odiada, sozinha. E então, agosto de 1914, a Primeira Guerra Mundial começa, e Marie Curie vê algo que ninguém mais vê.
uma chance de redenção. Não para ela, para a humanidade. Capítulo 4. A guerra que mudou tudo, e a mulher que salvou 1 milhão de vidas enquanto era proibida de dirigir. Agosto de 1914. Em 4 semanas, a Europa inteira está em chamas. 3 milhões de franceses mobilizados. Alemanha avançando pela Bélgica. Paris preparando-se para cerco. E Marie Curie está sozinha no laboratório. Todos os homens foram convocados. Estudantes, professores, funcionários. Apenas ela e o mecânico com problema cardíaco. E então chega a ordem do governo. Madame Curie, o estoque nacional de rádio precisa ser evacuado. 1 grama de rádio, valor equivalente a 1 milhão de francos, 5 milhões de dólares em valores atuais. Destino: Bordeaux, 500 quilômetros de distância. Escolta militar? Nenhuma. Por quê? Porque todos os soldados estavam no fronte, e rádio era apenas ciência. Marie Curie, cientista com 2 Nobel, não é prioridade militar. Marie pega o trem sozinha. Mala de chumbo, 20 quilos, radiação mortal. O trem para constantemente. Soldados entram e saem, estações lotadas de feridos. E em cada parada, Marie pensa: se os alemães capturarem este trem, a França perde tudo. Ela chega a Bordeaux, entrega o rádio e volta. Volta para Paris. Por quê? Ela tinha 47 anos, podia se refugiar, proteger as filhas. Por que voltar para a guerra? Marie escreve no diário: não posso tolerar a ideia de ficar inativa enquanto homens estão morrendo por falta de conhecimento que eu possuo. Mas fazer o quê? Ela não era médica, não era enfermeira, não era soldado, era cientista. E é aí que ela entende. Os soldados chegavam aos milhares, estilhaços no corpo, ossos quebrados, balas alojadas em órgãos vitais. E os cirurgiões militares operavam no escuro, literalmente. Eles cortavam, procuravam a bala, amputavam, sem saber onde estava o projétil exatamente, sem ver fraturas internas, sem diagnóstico precisa. Resultado: 60% das amputações eram desnecessárias. 40% das mortes eram por infecções evitáveis. Milhares de soldados morriam não pelo ferimento, mas pela cirurgia cega. Por quê? Porque raios-x existiam apenas em poucos hospitais de Paris. Fixos, pesados, inacessíveis para o fronte. E Marie pensa: e se os raios-x fossem móveis? Imagine um carro normal, mas dentro dele, gerador elétrico conectado ao motor do carro. No relatório final do exército francês sobre serviços médicos, uso eficiente de equipamentos de diagnóstico radiológico, sem mencionar quem criou os equipamentos, quem treinou as operadoras, quem salvou 1 milhão de vidas. O apagamento não foi acidente, foi deliberado, porque reconhecer Marie significaria reconhecer as 150 mulheres que ela treinou. Significaria admitir que mulheres podiam fazer trabalho técnico, que mulheres podiam salvar vidas tão bem quanto homens, que mulheres mereciam estar lá. E isso era inaceitável para o establishment militar masculino de 1918. Mas a história não acaba aqui, porque o preço que Marie pagou ainda estava por vir. Capítulo 5. O preço da imortalidade e a pergunta que Marie Curie nos deixa. 1920. Paris. Marie Curie está no auge da fama científica. 2 Nobel, salvou milhões na guerra, ícone internacional. E suas mãos estão morrendo. Queimaduras profundas, dedos deformados, pele necrosada. Os médicos dizem: é da radiação, você precisa parar de trabalhar. Marie responde: e os pacientes que dependem da radioterapia, eles param de ter câncer? Ela continua trabalhando. 1921. Marie viaja aos Estados Unidos. O presidente Harding a recebe na Casa Branca. Entrega-lhe 1 grama de rádio, presente do povo americano. Nos discursos oficiais,
Marie Curie, brilhante cientista, descobridora do rádio. Nenhuma menção à guerra, nenhum crédito pelas Petites Curie, nenhuma palavra sobre o 1 milhão de vidas salvas. Como se 1914 e 1918 nunca tivessem existido. Por quê? Porque contar a história da guerra seria contar a verdade completa. Que ela foi proibida de dirigir seus próprios carros, que aprendeu mecânica em segredo, que desafiou o alto comando militar, que provou que mulheres podiam fazer tudo o que homens faziam. E isso era inconveniente para os generais que a ignoraram, para os políticos que a rejeitaram, para a sociedade que tentou destruí-la em 1911. Então eles fizeram o que sempre fazem com mulheres inconvenientes. Apagaram a parte incômoda da história e mantiveram apenas a parte palatável. 1925. Marie funda o Instituto do Rádio, dedicado ao tratamento de câncer com radioterapia. Mas sua saúde está se deteriorando rapidamente. Catarata nos 2 olhos, mal consegue enxergar. Anemia severa, fadiga constante, infecções recorrentes. 1934. Junho. Marie está hospitalizada. Diagnóstico: anemia aplástica, causada por exposição crônica à radiação. Irene visita a mãe. Marie segura a mão da filha e sussurra: "Você usou proteção hoje no laboratório?" Irene mente: "Usei, mamãe." Mas não usou, porque ela, assim como a mãe, acreditava que a ciência valia qualquer sacrifício. 4 de julho de 1934. Marie Curie morre. 66 anos. Causa oficial: leucemia induzida por radiação. Causa real: 40 anos de exposição sem proteção. Seu corpo foi enterrado em caixão forrado com chumbo, porque mesmo morta, ela ainda era radioativa. E 22 anos depois, Irene Joliot-Curie morre. Mesma doença, leucemia. Mesma causa, radiação. A filha que Marie expôs desde criança. A filha que ela levou para Verdun aos 18 anos. A filha que ganhou o Nobel de Química em 1935. Morreu da mesma forma que a mãe. Os cadernos de laboratório de Marie Curie ainda existem. Estão no Musée Curie em Paris, armazenados em caixas de chumbo, porque 90 anos depois de sua morte, eles ainda emitem radiação, com meia-vida de 1.600 anos. Daqui a 1000 anos, quando seus ossos já forem pó, seus cadernos ainda estarão brilhando, símbolo perfeito de seu legado. Conhecimento que ilumina e destrói. Então me responda: valeu a pena? Marie Curie descobriu elementos que salvaram milhões, mas matou a si mesma e a própria filha. Ela revolucionou a medicina, mas foi apagada da história que mais importava: a guerra. Ela provou que mulheres podiam fazer ciência de nível máximo, mas foi humilhada, rejeitada e esquecida quando mais precisada de reconhecimento. Então eu pergunto de novo: valeu a pena? A resposta depende de como você mede o valor de uma vida. Se você medir em descobertas, sim, 2 elementos novos, radioatividade definida, Nobel duplo. Se você medir em vidas salvas, sim, milhões de pessoas tratadas com radioterapia, milhões de soldados salvos na guerra. Se você medir em impacto social, sim, primeira mulher professora, primeira mulher com Nobel. Prova viva de que gênero não define capacidade. Marie Curie morreu em 1934, mas a luta dela continua. E nós, hoje, vivemos em um mundo melhor por causa dessa luta. Porque histórias esquecidas só permanecem esquecidas enquanto não são contadas. E essa merecia ser gritada.